vamos meditar na palavra, bem? Porque a palavra edifica, a palavra é que nos fortalece, e temos que estar sempre firmados nela. Ela é que nos orienta, nos guia, para que então nós tenhamos uma vida que possa agradar ao nosso Deus. Vamos abrir no Evangelho de Lucas, onde já no domingo passado nós estávamos tratando esse texto. O Evangelho de Lucas, no capítulo 9. Os versículos de 57 a 62. Passagem que trata especificamente sobre a questão de seguir a Jesus. Eu tenho quase certeza que você, eu estou bem certo de que eu desejo muito mais do que meramente ter sido salvo pelo Senhor Jesus. Nós já somos salvos pela graça. Um alto preço foi pago lá na cruz, e nós fomos plenamente perdoados, e mais do que isso, nos tornamos filhos de Deus, transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, e uma vez salvos, salvos para sempre, uma vez filhos de Deus, filhos para sempre. Mas precisamos cuidar da nossa vida, isso é certo. Então, uma vez salvos, agora, o que nós devemos almejar? Ambicionar no sentido positivo. Eu quero estar comprometido com esse Senhor. Aonde quer que Ele vá, eu quero segui-lo. Eu quero me comprometer integralmente com Ele, vivendo uma história de amor. Porque Ele me amou primeiro, e constrangido por esse amor, agora então eu desejo segui-lo. Então nós vamos ler o texto e vamos observar que agora para seguir a Jesus há implicações. E há um certo preço. O preço da salvação já foi pago na cruz e foi de graça. Mas para seguir ao Senhor há um certo custo. E nós vamos avaliar isso à luz desta passagem. Vamos fazer a leitura. Lucas 9, versículos 57 a 62. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse. Este alguém, na passagem paralela de Mateus, no capítulo 8, esse alguém é um escriba, é um mestre da lei, é um grande conhecedor dos profetas do Antigo Testamento que anunciavam a vinda do Messias. Então, esse alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, é tipo assim, Jesus dizendo assim: olha, veja bem, você está muito entusiasmado, né? Me parece até que você está empolgado demais, e você não está avaliando muito bem o que significa seguir a mim. É que ele, como mestre da lei, tinha a ideia de que o Filho do Homem, como Jesus aqui vai responder, no versículo 58, Jesus lhe responde: as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Essa expressão Filho do Homem, para um escriba, um mestre da lei, tem uma relação com o que os profetas falavam no Antigo Testamento, especialmente Daniel, que tem a visão gloriosa do Filho do Homem já vitorioso, na sua segunda vinda, reinando, majestoso, e vindo então para implementar o reino. Então eles tinham essa ideia de um Filho do Homem libertador, vitorioso, mas Jesus estava no seu ministério terreno, o servo sofredor, rejeitado, que veio para ser humilhado e sofrer morte, e morte de cruz. Então, nós vimos esse primeiro diálogo, nós vimos no domingo passado,
e eu vou apenas comentar para que, de gancho, aqueles que não puderam vir, bem brevemente, vou apenas citar o esboço desse primeiro diálogo, porque são 3 diálogos. Vamos avançar a leitura e depois então nós damos sequência. A outro disse, então já é um segundo pretendente seguidor de Jesus, só que esse é recrutado. O primeiro é voluntário, Senhor, eu vou te seguir. Agora esse, Jesus chama, segue-me. Ele porém respondeu, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa os mortos o sepultar os seus próprios mortos, tu porém vai e prega o reino de Deus. O terceiro candidato, no versículo 61, outro lhe disse, também é voluntário este, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Então, desses 3 candidatos a seguir o Senhor, 2 são voluntários, o primeiro e o último do meio foi chamado, recrutado pelo Senhor. O primeiro nós já vimos que Jesus dá uma resposta a ele um pouco desanimadora, porque o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. As aves do céu têm seus ninhos, as raposas têm seus covis, mas ele não tem. Então o que ele está passando na mensagem é o seguinte, é um custo, porque o Filho do Homem é aquele servo sofredor, o Filho do Homem é aquele que teve que ir para o Gólgota, é o do Getsemane, é o cordeiro que foi sacrificado. Então, esse primeiro seguidor, ele achava que seria ali o líder, o libertador de Israel, um grande general, o Filho do Homem, um libertador poderoso, mas não. Então Jesus diz, não há descanso para mim, e os que me seguem também não têm descanso. Então eu falei sobre um desconforto, porque aqui o cenário é de desconforto. O cristão genuíno, ele tem um certo desconforto, ele tem uma alegria em Deus, ele tem um descanso em Deus, ele tem um desfrute do Senhor, ele tem certeza das promessas do Senhor, da vida gloriosa que virá, mas no seu caminhar, no seu dia a dia, ele sente um desconforto por ser um seguidor do Senhor. Então nós falamos, que desconforto é esse? Em 3 situações. Primeiro, desconforto de sofrer por causa da justiça diante de um mundo decaído, um mundo contrário a Deus, e nós estamos inseridos nesse mundo, e de algumas maneiras as perseguições, pressões, de todos os lados, de todas as maneiras, para que nós então neguemos o Senhor, em certo sentido. Então temos que aprender a sofrer por causa da justiça do Senhor, o desconforto de sofrer por causa da justiça. O segundo desconforto, o desconforto de estar agora lidando com uma luta interior, a luta contra o pecado. Não é desconfortável, queridos? Como nós nos vemos todos os dias diante de situações de pecado, da nossa natureza caída, da nossa alma tão desajustada, tão debilitada por causa do pecado, e essa luta que não tem fim. E Hebreus fala, a vossa luta contra o pecado, vós não tendes resistido ainda até o sangue, mostrando essa luta, né? Em Gálatas 5, lá diz que o Espírito milita contra a carne milita contra o Espírito. Essa expressão milita, de militar, de guerra, é um desconforto você estar lidando com a questão do pecado. E um terceiro desconforto que nós falamos, é um desconforto de estar lidando conosco mesmo, a nossa alma. Aquela máxima de Jesus, uma das máximas mais gloriosas do Evangelho. Se você quer me seguir, o tema aqui é seguir a Cristo. O que ele disse? Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo. É essa a questão. O desconforto de estar aprendendo a negar a si mesmo. E ali o texto, Jesus diz, dia a dia.
e siga-me. Tá? Então nós falamos que a nossa alma tem muitas exigências. A nossa alma, ela é exigente, ela reclama, ela pede. E nós falamos que, principalmente em 3 aspectos, né? A nossa alma diz assim: eu tenho razão, eu estou certo. É difícil lidar com isso. Difícil nós ouvirmos o outro. Estamos abertos para aprender com o outro. Parece que sempre temos a melhor opinião e que nós estamos certos. A segunda maneira de lidar com essa alma, ela reclama o seguinte, ela diz assim: eu sou melhor. A minha opinião é melhor. O que eu acho é melhor. Eu sei o que é certo. Como é difícil lidar com a vaidade. E em terceiro lugar, quando a alma diz assim: eu quero. Ou seja, a nossa alma quer que a nossa vontade própria prevaleça sempre. E queremos impor essa vontade muitas vezes. Então, como é difícil lidar conosco mesmo. O pior inimigo que nós temos que enfrentar somos nós mesmos, a nossa alma tão obstinada. Então, tratamos essa questão, né, nesse primeiro diálogo do desconforto. Agora nós vamos passar hoje para os outros 2 diálogos, que são muito parecidos em algumas coisas. Vamos colocar aqui o seguinte, olha para o texto. A semelhança é a seguinte: tanto o segundo como o terceiro, os dois, quando Jesus dá a ordem de seguir, um se apresenta, o outro é recrutado, né? Ambos dizem o seguinte: tudo bem. Eles não dizem não, mas o que é que eles dizem? Deixe-me, permita-me primeiro. Né? Os dois tinham uma prioridade. E aqui eu quero trazer, porque isso enriquece o texto, que nós temos que ter um pouco a ideia do que é a cultura do Oriente Médio. O que significam os laços familiares no Oriente Médio? O vínculo familiar é muito grande. E nós vemos aqui que tanto o segundo como o terceiro pretendente a seguir o Senhor, eles estão apresentando uma prioridade que eles precisam cuidar antes de segui-lo. E está relacionado com família. Vocês perceberam isso no texto? No primeiro, o segundo diz assim, quando Jesus diz: segue-me, ele porém respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. E agora nós vamos conhecer aqui o que significa isso, sepultar meu pai. Talvez você esteja pensando: o pai morreu, ele tem que ir lá fazer o velório. Não é isso, o pai dele está vivo. Mas eu vou explicar. E no segundo a gente vê a situação: Senhor, deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Irmãos e irmãs, não parece a vocês legítimo esses 2 pedidos desses 2 pretendentes, que não se negaram a seguir o Senhor, mas disseram: Senhor, eu tenho algo a cuidar primeiro? Não parece legítimo? Eles estão preocupados com a questão familiar. E como eu disse, no Oriente Médio é algo muito forte. Mas vamos cuidar disso agora então. Vamos botar os nossos olhos aqui para então o versículo 59, esse que diz que primeiro ele precisa sepultar o seu pai. Há uma postergação aqui, né? Na verdade, quando ele está dizendo essa expressão, irmãos, deixa-me primeiro sepultar meu pai, ele está dizendo assim: eu não posso agora, deixa que primeiro eu tenho que servir o meu pai e a minha casa. Quando ele morrer, aí eu estou livre. Percebem? Então ele tinha uma ideia de uma postergação no futuro. E não se sabe quando. Quando é que o pai vai morrer? Não se sabe. Mas no dia que meu pai morrer, Senhor, eu vou te seguir. Essa era a ideia. Então ele não entendia que Jesus já estava no fim do seu ministério. Um pouco antes aí, em Lucas 9, Jesus já está dizendo aqui nesse mesmo capítulo
dizendo assim: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Estava terminando já o seu ministério na terra, e o pretenso seguidor do Senhor Jesus está dizendo: vamos mais para frente, sabe, lá na frente eu vou seguir o Senhor, deixa primeiro eu liberar diante do meu Pai. Essa expressão idiomática que nós colocamos aqui, de sepultar meu Pai, é o dever do filho de cuidar dos pais até a morte. Quando um filho rebelde da casa de Israel quer sair de casa, é uma tragédia familiar e da comunidade. E há uma expressão muito comum no Oriente Médio, que é a seguinte: Kaviti de Gurtli. O pai dizendo: Kaviti de Gurtli. O que ele está querendo dizer? Você quer me enterrar, meu filho. Ou seja, você quer que eu apresse a minha morte para você se ver livre de mim e bater asas, e então cuidar da sua vida. Essa é a ideia dessa expressão: deixe-me primeiro sepultar meu pai. Eu não posso frustrar as expectativas de meus pais e da comunidade em que eu vivo. Eles levavam muito a sério o 5º mandamento: honra teu pai e a tua mãe. Aliás, o único mandamento com promessa, né? Está lá em Êxodo 20. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Ele entendia que devia obedecer a seus pais antes do que qualquer pessoa, inclusive esse mestre que o estava recrutando, chamando. O que nós temos que tratar aqui com esse diálogo? Que o chamado do Senhor Jesus, além de implicar em desconforto, visto no primeiro diálogo, agora aqui, o chamado do Senhor implica em obediência. Podemos ter nobres justificativas, podemos ter razões muito coerentes, muito sensatas, das mais nobres, mas a questão aqui é que agora ele está diante de algo incomum, único. O próprio Deus encarnado o está chamando para que ele o siga. E a questão aqui então não é avaliar as minhas prioridades, minha escala de valores, o que eu tenho que fazer, não é? Nesse sentido. Eu tenho que dar um jeito, não dá, enfim. Aqui é uma questão de nós aprendermos que seguir o Senhor implica em obediência. E me vem um texto lá de Hebreus 11, versículo 8, falando de Abraão. Pela fé, Abraão, quando chamado, olha aqui a palavra chamado. Abraão foi chamado, assim, chamado. Quando Abraão foi chamado, ele obedeceu, diz o texto. Obedeceu a fim de ir para o lugar que deveria ir, e receber por herança, e partiu de que maneira? Sem saber aonde ia, mas ele obedeceu. Muitas vezes, irmãos, não tem muita lógica. Muitas vezes nós nos vemos numa situação em que não é de bom senso a nossa maneira de ver, e nós achamos que temos um caminho melhor, um plano melhor, um jeito melhor, e às vezes contestamos diante de Deus. Eu me lembro da história de Saul. Vocês se lembram da história de Saul? Quando o Senhor prometeu que eles iriam vencer os amalequitas, o que Deus recomendou? Qual foi a coisa que Deus recomendou? Amaleque é terrível. Os amalequitas são terríveis, são idólatras, contrários a mim. Vocês vão vencer esse exército. Saul era o rei. Mas o que era para fazer? Uma coisa radical, para matar homens, mulheres, crianças, gado. Não poupem nada, nem mesmo o rei Agag.
E Saul fez o quê? Foi à guerra, venceu, matou muita gente, mas ele preservou o rei, Agag, e o que ele tinha de melhor do rebanho. Aí ele disse assim: eu vou preservar esse rebanho bonito e vou oferecer para Deus vários sacrifícios, ele vai se agradar. Então Samuel, o profeta, vem a ele. Aí Saul, vocês conhecem a história? O que ele diz para Saul? Você esqueceu de uma coisa, Saul, que para Deus melhor é obedecer do que sacrificar. Melhor é obedecer do que sacrificar. Na mesma situação, quando os apóstolos estavam já sendo ali perseguidos, indo para a prisão, na defesa a Pedro, ali no início da igreja, o nascedor da igreja, quando eles são interpelados, e então até proibidos: olha, vamos soltar vocês, mas vocês estão proibidos de ensinar a respeito desse Nazareno. O que Pedro respondeu? Não vai dar. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens, ainda que isso nos custe a vida. Eles estavam dispostos a isso. Então, nesse segundo diálogo, irmãos, o que nós temos aqui, o que aprender, é sobre a questão da obediência. Tá bem? Só um contraste para vocês terem uma ideia. Os evangelhos registram o chamado de alguns discípulos do Senhor. Vejam vocês. Em Mateus 9:9, partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria. O que esse homem estava fazendo? Esse homem estava trabalhando. Ele era o maioral, ele era um cobrador de impostos, estava na coletoria, fazendo o trabalho dele. E passa Jesus ali, e o texto diz, irmãos, é impressionante. Disse-lhe Jesus: segue-me. E Mateus levanta: mestre, primeiro eu tenho. É isso? O que diz o texto? Ele se levantou e o seguiu. Como explicar isso? Vejam outro texto. Pedro e André, quando foram chamados, disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, olha o que o texto diz, imediatamente. O que é isso? Imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Que diferença! Que diferença! Sabe, aqui já deixo só um gancho, porque essa é uma máxima do Senhor Jesus, lá em Mateus 22, quando ele diz assim, da parábola das bodas, no final ele diz assim: muitos são chamados, poucos escolhidos. Agora, aqueles que são escolhidos, quando chamados, respondem. Todo escolhido responde ao chamado imediatamente. Mas muitos que se julgam às vezes escolhidos, pela evidência da sua maneira de ser, de se portar e de então dizer: não, eu estou sempre postergando. Oh, será que é de fato um genuíno cristão nascendo de novo? Será? É por aí que nós começamos então a perceber. Mateus, Pedro e André estavam em plena atividade de trabalho e imediatamente eles obedeceram e seguiram o Senhor. Amém? É isso que nós temos que aprender aqui. Com o terceiro diálogo, para não delongar, o que temos que aprender? Perceba, olhe o texto. É claro que Jesus diz assim para esse que nós estávamos tratando até agora: deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Ele está dizendo: deixa aqueles que estão mortos espiritualmente, outros da família, enfim, que não tem nada comigo, que nem me ouviram falar, deixa que eles vão cuidar. Se teu pai morrer futuramente, eles vão cuidar do seu pai. Eu estou fazendo um chamado para você. Você está sendo chamado. Irmão, irmã, queridos, eu e você não só fomos salvos pelo Senhor, nós fomos chamados para segui-lo.
Isso é um alto privilégio. Não importa que haja custo, é um alto privilégio pagar esse custo por esse Senhor tão precioso e maravilhoso. Amém? O terceiro diálogo. Então, seguir-te-ei, e aqui aparece uma palavra logo em seguida. Qual que é? Senhor. Os outros não usaram essa palavra Senhor. O primeiro, que era um mestre, um escriba, chama o Senhor de mestre. Eles estavam no nível de mestre para mestre. Este segundo não diz nada. Este agora, o terceiro, diz: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-dos de casa. Vamos entender de novo aqui a cultura e o costume do Oriente Médio em relação à família. Quando ele está dizendo assim, deixe-me primeiro despedir de casa, o que ele está dizendo é o seguinte: eu tenho que ir em casa e pedir permissão, pedir licença se eu posso, porque agora eu tenho um projeto, e o projeto seria seguir o Senhor, e eu tenho que ir lá em casa e dizer desse projeto para minha casa. Esse é o sentido de dizer, eu tenho que ir em casa pedir a bênção, se há concordância. E cá entre nós, irmãos, quem em sã consciência, que pais em sã consciência permitiriam ou dariam uma bênção para o seu filho para seguir um homem? Não é? No mínimo duvidoso esse projeto. Não, filho, você não vai. Nós precisamos de você aqui. Por quê? Por que é tão importante o vínculo familiar? E quanto mais filhos numa casa de Israel ou do Oriente Médio, porque eles eram agrícolas e também criadores de rebanho. Quanto mais gente na família e mais filhos, mais força no trabalho, mais coesão, né? Mais proteção. Percebe? É muito forte a relação familiar, principalmente o filho mais velho. Então ele tinha que ir lá para diante do seu pai, da autoridade máxima do seu pai, dizer se ele poderia ir ou não. Então, nesse terceiro diálogo, que também é uma questão de obediência, mas não é o que ressalta. A obediência ressalta no segundo diálogo. No terceiro diálogo, ressalta o que? Reconhecimento de autoridade. Quem é a autoridade suprema da minha vida? Ainda que tenhamos outras pessoas que estão acima de mim em questão de autoridade, há uma autoridade que está acima de todas as demais autoridades. Entende, meus irmãos? Ele estava pedindo para o Senhor Jesus submeter a questão de segui-lo à autoridade de meus pais. Se meu pai autorizar, eu te seguirei. A autoridade de meu pai é maior do que a sua. Entende, queridos? O reconhecer a autoridade. Então não basta dizer Senhor. Talvez a gente cante Senhor, Senhor, seja entronizado na minha vida. A gente canta, a gente ora, Senhor, eu quero me submeter a Ti. Mas o senhorio de Cristo é algo que deve ser não só reconhecido, mas recebido nos nossos corações, com temor e com todas as implicações. E aquele pretenso seguidor não estava reconhecendo que aquele Senhor é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, a autoridade que está por cima de toda a autoridade. Ele estava diante daquele que ensinava, como diz o Evangelho, como alguém que tem autoridade. Ele estava diante daquele que tinha autoridade para perdoar pecados. Escandalizou tantos judeus religiosos quando ouviam dizer a ele assim, quando ele curava alguém, dizia: levante, perdoados são os teus pecados. Mas quem é esse que diz que os teus pecados são perdoados? Só Deus pode perdoar pecados. Mas este sim
tem autoridade para perdoar pecados, porque Ele é o próprio Deus encarnado. Quem é este? Este é aquele que tem autoridade para controlar até as forças da natureza. O Evangelho, quando conta aquela história do vendaval, do barquinho, aquela história tão conhecida, no final, entre os discípulos, eles se perguntam: mas afinal quem é este? Que até os ventos e o mar lhe obedecem. Quem é esse? Este é o que tem toda a autoridade. É aquele que tem autoridade para expelir os demônios. É aquele que tem autoridade para curar. É aquele que tem autoridade sobre a própria morte. Aleluia. Por isso Jesus, depois da sua morte na cruz, a sua ressurreição, ele aparece aos discípulos. Ele diz assim: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Aleluia. Amém, meus irmãos? Uma questão de autoridade, obediência e autoridade. Vai muito mais do que qualquer razão que a gente possa ter ou justificativa, por mais legítima que seja. E eu termino aqui exemplificando um chamado de 2 discípulos irmãos. E aqui a gente vê um cenário que fecha completamente, porque existe a questão familiar, porque Tiago e João tinham um pai, eles trabalhavam juntos, pescadores. E o texto diz, lá em Mateus 5, versículos 21 e 22, assim, presta atenção: passando Jesus adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que estavam no barco. Olha o texto, tenham cuidado: em companhia de seu pai. E agora? Olha o texto. Eles estavam consertando as redes. O pai, muito mais velho, bem velhinho possivelmente, precisando muito de seus filhos na ajuda da pesca, de arrumar as coisas, consertar as redes, pegar o barco, empurrar o barco para a água, barco para dentro, para a areia, e vamos lá. É pesado, muito pesado. Mas o texto diz o seguinte: e Jesus chamou-os. Tiago, João, sigam-me. Mas o meu pai está aqui, velhinho, olha aqui. Papai precisa da gente. Nós temos que honrar o pai. O texto diz: eles, no mesmo instante, pensem vocês, eles transpondo a barreira da cultura, do bom trato familiar, do respeito, da honra, do patriarca, porque ali a questão é patriarcal, o regime familiar. Patriarca, o pai é um tipo, quase um deus dentro do cenário da família, reverenciada. Eles então, no mesmo instante, olha o texto, deixando o barco e seu pai. O texto cuida disso, deixando o barco e o relacionamento mais profundo, intenso, significativo, de filho para pai, eles deixando o barco e seu pai, o seguiram. Nós somos chamados, queridos, para seguir o nosso Senhor, sem argumentações, contra-argumentações, mas não por obrigação. É como eu disse no início, um constrangimento tal do amor, segui-lo, seja o preço que for. Amém, meus irmãos? Então eu concluo fazendo uma aplicação. Alguém que responde ao chamado de Cristo para seguir, primeiro o faz por amor e paga o preço do desconforto de sofrer por causa da justiça, de lutar contra o pecado e de dia a dia negar a si mesmo. É alguém que responde ao chamado de Cristo, segundo, para segui-lo como alguém que é escolhido e, portanto, o chamado de Deus
nesse sentido, é irresistível. O chamado de Deus é irresistível para aqueles que Ele, de fato, escolheu. E terceiro, alguém que responde ao chamado de Cristo para segui-lo é alguém, portanto, que é chamado sabe que ele não é mais um qualquer no meio da multidão, porque ele não chama multidões, ele chama pessoalmente. Assim como ele salva pessoalmente, ele chama pessoalmente. É uma característica do chamado. Não é maravilhoso isso? Oh, que coisa preciosa! Eu e você chamados pessoalmente. A quarta questão, então, é que devemos uma obediência imediata. Em quinto lugar, nos submetemos integralmente à sua autoridade suprema. Que Deus nos dê graça para sermos seguidores do Cordeiro. Aqueles que o seguem, como diz o Apocalipse, por onde quer que ele vá. Deus dê graça para nós. Vamos orar. Bem, Senhor, nós te agradecemos por essa noite, pela meditação da tua palavra, nesse texto, e te suplicamos, Senhor, ajuda-nos. Ajuda-nos a sermos fiéis. Ajuda-nos, Senhor, a termos uma resposta em direção a dizer sim, Senhor, eu vou te seguir. Mas reconhecemos o quanto precisamos de Ti também para tudo isso, Senhor. Como precisamos, Senhor, e que a motivação do nosso coração, cada dia, a motivação seja um amor pelo Senhor, que seja uma questão de amor. Aquela palavra que o Senhor, aquela pergunta que o Senhor fez para Pedro, já o Senhor ressurreto: Pedro, tu me amas? A pergunta do amor. Senhor, nós queremos crescer no amor pelo Senhor, e como consequência sermos um seguidor de Ti integralmente. Alcança a nossa vida nesse sentido. Mais do que sermos meramente salvos, desejamos ser aqueles que estão comprometidos com o Senhor e com a verdade, apesar das implicações. Que isso seja visto como um alto privilégio para a Tua glória, Senhor. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém.